Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, Salmo 90. Salmo 90 é atribuído a Moisés, um dos homens mais incríveis do povo hebreu, um protótipo, um arquétipo do Messias, um homem que teve a vida incrivelmente formada em 3 períodos de 40 anos. 40 ele é criado como filho da filha de Faraó, a nação mais poderosa da época, uma potência da antiguidade, e também, simbolicamente, ela representa a capital da magia no mundo. Assim como a Índia representa a mística e a Grécia a sabedoria, a filosofia, o conhecimento, o Egito é o símbolo mundial da magia. E lá Moisés foi educado em toda a sabedoria, todo o conhecimento místico dos egípcios, toda a magia egípcia. Depois de 40 anos ele passa com Jetro, que era sacerdote em Midian. As escrituras não falam, mas como ele não era sacerdócio levítico e conhecia o Deus dos hebreus, então nós concluímos que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Moisés, inclusive, compartilha e recebe conselhos do seu sogro em algumas situações. E é ali, na companhia de Jetro, que ele tem a revelação de Yahvé, Elohim Adonai, o Deus dos seus antepassados. E os últimos 40 anos ele vai ao Egito e retira das mãos de Faraó o povo hebreu, levando para a terra prometida, para Sião, para a Canaã, símbolo da celestialidade. Então, este homem impressionante, que escreve a Torá, ou o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, também é atribuído a ele o Salmo 90, que eu vou ler para vocês e refletir agora. Salmo 90 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando Yahvé é colocado como refúgio, é o lugar interior humano aonde toda a adversidade da vida física, mental, emocional, espiritual, social, familiar, toda a problemática de sustento, sexualidade que envolve a vida humana, pode encontrar nesse ser a orientação e a qualidade para que o homem sábio, que for dirigido por ele, venha a encontrar abrigo, refúgio. E ele continua: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então agora ele explica por que esse ser pode ser orientador da vida humana. Porque evidentemente ele é o criador de tudo. Ele é a essência infinita que forma tudo. Ele é o constituidor de tudo e o sentido da própria vida. Então, evidentemente, ele pode ser o orientador. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens.
Ora, não é só o autor da vida, então. Ele também é o autor da morte. Ele também é o autor do destruidor. O Moisés já começa a revelar mais profundidades aqui. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Ou seja, ele fala de Yahvé como um ser eterno, onde o tempo é uma produção do seu ser. Ele é transcendente ao tempo. Não está preso ao processo temporal. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Então, por mais forte que seja o homem, por mais poderoso que seja o homem, por mais bela que seja a mulher, por mais poderosa que seja a mulher, por mais coisas que se conquiste, comparado ao infinito e eterno, a vida do homem é um segundo passageiro. E Moisés nos alerta para isso. Tu os levas como corrente de água, ou seja, um fluxo da vida que começa e termina. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Então Moisés revela aqui as duas faces de Deus na criação da natureza temporal, a da bondade e misericórdia, mas também a da destruição e aniquilação, porque as nossas religiosidades apontam uma única visão de Deus, mas são incompletas, religiosas e artificialmente feitas pela mente humana. Moisés não está preocupado, ele está preocupado com a verdade, e ele revela toda a ação do Criador. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ou seja, o homem pode ocultar alguma coisa dos outros, da sociedade, pode às vezes ocultar até de si mesmo, mas não de Yahvé Elohim Adonai, não do ser que tudo formou, não do ser que habita dentro dele ao final. Deste nada pode ser oculto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Então Moisés se foca na transitoriedade da vida, na circunstancialidade da vida, e elege a substância da vida como sendo o fundamental para a fixação da nossa consciência, porque o que é temporal e transitório não pode ser âncora da nossa consciência. A tua juventude, a tua força, a tua beleza, os teus bens, o teu poder, a tua influência política, a tua influência social, não servem para que você baseie a tua vida nestas coisas. Por quê? Passam. São transitórias e passageiras. Quem conhece o teu poder, o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Novamente Moisés insiste na quebra da religiosidade e apresenta o Criador como criador e como destruidor. E leva o homem a atentar para isso, porque o homem não é imortal, Moisés sabe disso, mas ele é imortalizável, se ele realizar o propósito de Yahvé Elohim Adonai, ligando a sua consciência a ele, fazendo dele o seu refúgio, realizando o seu ser e tornando-se também eterno. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Você tem contado os teus dias? Você tem verificado o mapa da tua vida? Você tem verificado a evolução do teu ser? Você tem crescido, transcendido, ampliado as marcas da tua tenda? Se você não tem feito isso, amigo, amiga, atente para isso, é o conselho de Moisés. Volta-te para nós, Senhor,
Até quando? Aplaca-te para com os teus servos, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Moisés fala, olha, há verdadeiramente na vida momentos difíceis e momentos bons, mas em tudo a consciência contigo transcende a vida e nós podemos em ti alegrar-nos pela nossa realização. E ele fala, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Qual é a glória e a obra de Deus? Tornar o próprio homem à sua imagem e semelhança, construí-lo como um templo vivo para que a própria divindade habite nele. Que esta obra possa aparecer na minha vida, na tua vida, e seja sobre nós a graça do Senhor. Bom, aqui Moisés agora profetiza uma das coisas mais maravilhosas da espiritualidade em todos os tempos, a graça e o amor de Deus. Este é o centro e a finalidade de tudo. Ele, o autor da lei, profetiza a graça, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou seja, que a nossa trajetória pela vida, pelas decisões que tomamos em Ti, possam ser sábias e que a nossa obra seja a mesma que a Tua, e que assim cheguemos ao infinito contigo. Uma excelente consciência, reflita com Moisés nesse salmo maravilhoso e que a tua vida seja uma trajetória daquilo que é material para o que é transcendente e infinito. Uma excelente consciência.